nós estamos já no 6º dia do devocional A Forja, Mulheres Forjadas por Deus. Tem alguém aí que já passou por alguma dor da forja? Já foram provadas durante esses dias aí? Eu já fui por aqui, já doeu, aí eu lembrei, ai meu Deus, eu preciso passar por essa dor, então eu vou aguentar. E não faz parte do processo. E quando a gente lembra que faz parte do processo, aí a gente dá um passo atrás e fala, opa, é Deus trabalhando, então eu vou me calar, eu vou deixar Deus trabalhar, porque eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida, os projetos. Enquanto a gente não deixa o Senhor trabalhar em nós para viver os planos e os projetos dele, a gente não vai sair daquela luta, a gente vai ficar só naquele meio. Agora, quando a gente está em um processo que a gente deixa ser forjada pelo Espírito Santo, que dói esse processo de forja, mas a gente passa daquela prova e vai para uma outra. E naquela área a gente se torna mais fortalecido. E hoje nós vamos falar sobre a humildade, que também é uma área que nós precisamos ser forjada pelo Espírito Santo de Deus nessa área, né? Que, diferente do que muitos pensam, a humildade ela não é fraqueza. A humildade não é você ser fraco. A humildade é nós nos tornarmos fortes, reconhecer que necessitamos de Deus, necessitamos da graça dele, necessitamos umas das outras, necessitamos de adquirir conhecimento para prosseguir. O texto base, ele está lá em Filipenses 2:3. Achou aí? Pode ler. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha aí, o texto base. Cada um considere superior os outros a si mesmo. Quando a gente já se coloca nessa posição de humildade, sempre considerando o outro maior do que a si mesmo, e aí entra um estudo mais profundo, né? Porque às vezes as irmãs podem falar assim, Raquel, mas tem pessoas que a gente sabe que são, que a gente já está no nível maior, que são dotadas, que são menos desprovidas, vamos dizer assim, de conhecimento, e como que a gente vai se colocar abaixo do outro? E nessa posição aí, não é você se colocar abaixo do outro, mas também não é se colocar acima. É se colocar na posição que aquele outro necessita da sua ajuda, principalmente porque ele não chegou no nível que você está ainda. Porque tem pessoas que já chegaram nesse nível, seja o nível de conhecimento em qualquer área que for, seja o nível de espiritualidade, porque a gente sabe que em alguns ambientes, uns estão em um nível espiritual mais do que os outros. E nem por isso você vai se colocar na posição que sabe mais do que aquele outro. É chegar na humildade. Não, vamos por aqui, vamos fazer dessa forma. Não é se colocar abaixo, mas também não se colocar acima, mas compreender. Aí entra o discernimento da gente entender que aquela pessoa ainda não tem o conhecimento que Deus te deu a graça para alcançar e você suportar aquela pessoa. Seja numa arrogância que ela está tendo, seja talvez ela seja até uma pessoa espiritual, mas não compreendeu essa fase da humildade, porque eu não sei se as irmãs já passaram por isso, eu já vi muitas pessoas que são dotadas muito espirituais, porém são pessoas arrogantes. São pessoas espirituais, mas são arrogantes ainda, não compreenderam, não tiveram ainda esse conhecimento que o nosso próprio Deus, ele era humilde. E se nós falamos que queremos ter o caráter de Cristo, queremos ser forjadas para ter o caráter de Cristo, nós precisamos ser humildes também. Nós precisamos estar na posição de humildade. E posição de humildade, ao contrário do que muitos pensam, não é andar com a roupa toda velha, não é não poder andar com a roupa, se você tiver condições, de marca, um sapato, uma sandália de marca, não tem a ver. Humildade, ela é uma coisa do nosso coração. Ela vem aqui dentro do nosso coração. Inclusive, eu tenho até um livro que fala sobre isso, mas eu acho que não vai estar aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Peraí. Ele é muito
Riquíssimo esse livro aqui, ó. Ó, se as irmãs quiserem printar aí, depois, ó. Humildade. Muito bom esse livro. Humildade, a beleza da santidade. Vai falar aqui de uns discípulos de Jesus. Enfim, depois as irmãs leem, ó, de uma sentada dá para as irmãs lerem. Acho que ele tem aqui, ó, 102 páginas. Então a humildade, ela vem aqui do coração. Isso a gente precisa ter em mente. A humildade é uma das virtudes mais essenciais na jornada cristã. É também uma das mais difíceis de praticar. É difícil de praticar, porque quando nós vamos crescendo, irmãs, na graça, no conhecimento, principalmente quando a gente vai deixando Deus usar nossas vidas, seja numa mensagem, seja entregar uma profecia, seja em qualquer área da vida. Nós somos seres humanos. A tendência do ser humano é o quê? É se inchar, é querer se crescer, é querer aplausos. Mas quando a gente lembra, opa, é a graça do Espírito Santo sobre a minha vida. É o Espírito Santo que habita em mim, que me fez fazer tal coisa, seja na vida espiritual ou na vida secular. Até na nossa vida secular. Eu fiz tal faculdade, eu fiz tal curso, eu adquiri tal conhecimento. Se não é a graça de Deus nas nossas vidas, irmãs, a gente não consegue. Então, quando a gente pensa assim, a carne vai querer dar uma luzinha assim, opa, vamos. Então, é o quê? É da nossa consciência e do nosso posicionamento. É uma coisa que eu sempre falo. Nós não estamos isentas de sentir sentimentos, porque Deus não nos fez robô. Nós podemos sentir inveja, podemos sentir rancor, mesmo depois que nós nos convertemos, sim, podemos. Sentir inveja, sentir rancor, sentir ódio, sentir mágoa. Nós podemos sentir todos os sentimentos que Deus permite que o ser humano sinta. Mas aí vai depender de mim. O que eu vou fazer com esse sentimento quando ele bateu? A raiva, quando bateu no meu coração. O que eu faço com ela? O que eu faço com a raiva? Eu que decido. O que eu faço com a inveja quando bate no meu coração? O que eu faço com o rancor? Veio aí a ira na hora veio. Aí eu lembro que eu estou sendo forjada pelo Espírito Santo. Opa, não vou dar lugar a ela. Raquel, mas como que eu faço isso? Não é fácil. Aqui, irmãs, ó. Tudo funciona através do pensamento. Na hora que vem a ira, com certeza eu pensei em alguma coisa ali. Aí, se eu alimentar aquele pensamento, aquela ira vai começar a tomar conta da minha vida. Então, quando eu lembro que eu estou sendo forjada pelo Espírito Santo de Deus, eu já mudo aquele pensamento. Não, mas eu estou sendo forjada. Ela não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe o que eu estou passando. Ou fulana não sabe o que eu... Quem está sendo forjada é eu. Então, eu não vou dar lugar a isso. Eu não vou pensar isso. E mudar aqui. Quando eu mudo essa maquininha que está aqui dentro, todo o meu estado do meu corpo, todo o meu sentimento muda. Então vai depender de mim. Vai depender de uma ação minha. Nenhuma de nós estamos isenta de sentir esses sentimentos que Deus deixou aqui. Agora depende de mim. O que eu vou fazer quando ele bate no meu coração? Eu vou alimentar ou eu vou eliminar ele? Vai depender de cada uma de nós. Vamos lá, ó. A humildade é uma das virtudes mais essenciais na jornada cristã e também uma das mais difíceis de praticar. Muitas vezes somos tentadas a nos vangloriar de nossas realizações. Foi isso que eu acabei de falar. Nós somos tentadas a nos vangloriar. Eu preguei, eu falei, eu agi, eu ensinei, eu fiz. Nós somos tentadas a fazer isso. O sentimento bateu lá no coração, orgulho. Mas aí o que eu vou fazer? Vou alimentar esse orgulho ou vou lembrar que eu estou sendo forjada por Deus e vou fortalecer mais o meu espírito do que a minha carne? No entanto, a humildade é uma característica fundamental do caráter de Cristo e uma evidência de maturidade espiritual. Olha só, a humildade é uma evidência. Você tem sido humilde? Às vezes você nem sabe ainda, Senhor, será que eu tenho sido humilde?
Será que eu tenho me comportado com humildade? Você já sentou em rodas de pessoas assim, que elas começam a falar. Aí eu fiz isso, eu fiz tal coisa, eu conquistei isso. E você lá caladinho, já passou por isso, né? E você, só ouvindo, caladinho ali. Mas aí, quando você tem a oportunidade para falar, as pessoas já ficam assim, nossa, mas ela não falou nada, ele não falou nada. E isso é humildade, irmãs. Então, pensa aí, lembra aí, já teve alguma área na vida das irmãs que as irmãs conseguiu exercer a humildade, mesmo quando daria para as irmãs falar, mesmo quando daria para as irmãs se vangloriar, mas as irmãs preferiam exercer a humildade. Ela nos permite colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. À frente das nossas, e nos ensina a depender mais de Deus do que das nossas próprias forças. A humildade é uma característica fundamental do caráter de Cristo e uma evidência da maturidade espiritual. Então, só concluindo aqui esse outro parágrafo, quando a gente está em uma roda, ou quando a gente está em um ambiente, ou em um local, ou às vezes uma pessoa com a outra, e você tem a oportunidade de exercer tudo aquilo que lhe aconteceu e você não exerce, isso significa que você subiu de nível na maturidade cristã. Você atingiu a maturidade cristã e você sabe que você não precisa fazer aquilo. Porque, irmãs, a gente sabe que por mais que o meu líder não esteja me vendo, por mais que o meu patrão não esteja me vendo, por mais que quem eu queria que me aprovasse não esteja me vendo, o provador dos provadores está nos vendo. O autor dos autores está nos vendo. O patrão dos patrões está nos vendo. Então é ele que vai nos recompensar. As irmãs já entraram em um banheiro, seja da igreja ou um banheiro que não seja público, ou sei lá, talvez público, e de repente estava lá aquele monte de papel espatifado, e as irmãs enfiaram o pezão lá para pelo menos arrumar aquele papel lá. Não precisa responder, não. Responda aí para as irmãs. Às vezes você entra e fala assim, eu não vou arrumar não, porque tem a faxineira aqui para arrumar isso daqui. Mas se você pensar um pouquinho no outro, poxa, pode entrar alguma irmã aqui que talvez não tenha essa habilidade de fazer isso. E por que não ela entrar e encontrar um banheiro limpo aqui, limpo assim, entre aspas, porque você fez uma ação ali. Não tem ninguém te vendo, mas o Criador dos Criadores está te vendo. Às vezes a gente é impulsionada para fazer essas pequenas coisas. E não é por você mesmo, é pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você está em um local, às vezes você está na igreja e tem um copo embaixo da cadeira. Aí bate lá no seu coração, pega o copo. Aí na mesma hora a tua mente, não vou pegar não, porque não foi eu, a pessoa que derrubou aí que pegue. Aí vem de novo, pega o copo. Já houve essa briga aí entre você, dentro de vocês? Estou falando de uma coisa simples. Mas às vezes é uma doação, é um teu guarda-roupa que você às vezes abre e fala assim, poxa, bem que eu deveria doar isso daqui para aquela irmã, ou bem que eu deveria pagar isso daqui para outra irmã lá, que ela não está conseguindo fazer isso daqui. Eu vou fazer uma obra aqui, uma ação. Ninguém está vendo, é só você e Deus. E você também não precisa pegar o microfone e espalhar para todo mundo. Eu fiz, aconteceu, eu coloquei lá. É nessas pequenas coisas que o Senhor começa a moldar essa área da nossa vida, que é a humildade. Ele não vai nos testar no meio de grandes. Primeiro ele começa a testar nessas pequenas coisas. Você vai entrar em um ambiente e você vai ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus para fazer alguma coisa que ninguém está te vendo. Talvez se tivesse lá escrito assim a placa no banheiro, depois que você sair do banheiro, ao arrumar o papel higiênico, você ganhará R$10. Com certeza todo mundo ia entrar no banheiro, ia meter o pezão lá e arrumar aquele papel. E, poxa, eu vou deixar aqui, vou até pegar um papel, vou limpar aqui esse vaso, para a pessoa que entrar, o banheiro tá lá limpinho. Com certeza. Mas é que a maioria das vezes, nós pensamos em quem? Em nós mesmos. Quem das irmãs não queria entrar em um banheiro, principalmente em um banheiro quando, seja de igreja ou fora de igreja, ou de empresa, não sei, mas eu já entrei em vários banheiros
que não eram banheiros públicos, mas eram banheiros onde tinha aglomeração de pessoa muito grande e realmente estava lá tudo espatifado. Eu gostaria de pegar limpo e com certeza outra pessoa gostaria de entrar lá e também pegar limpo aquele lá. Então fica aí na reflexão das irmãs. Quando Deus começar a forjar o nosso caráter de humildade, Ele vai forjar primeiro nessas pequenas áreas. Depois Ele vai subindo o nível para poder forjar a nossa humildade dentro da nossa casa, às vezes dentro de uma pessoa, lá dentro do nosso meio, onde a gente convive. Ele vai começar a nos testar em pequenas coisas para ver se a gente vai nos calar. Qual vai ser o nosso posicionamento? Até que chegue a maturidade espiritual da gente fazer coisas e sem precisar de holofotes para ninguém estar nos vendo. Olha só, ela nos permite colocar as necessidades dos outros à frente das nossas e nos ensina a depender mais de Deus do que das nossas próprias forças. Quando nós não dependemos de Deus, e a gente falou sobre isso já no devocional 5º, nós falamos sobre confiar em Deus. E quando não confiamos em Deus, confiamos na nossa própria força, no nosso estudo, no nosso conhecimento, é uma manifestação de orgulho também da nossa parte. É que é um estudo tão profundo, falar sobre o orgulho, irmãs, que tem tantas coisas nas nossas vidas que a gente manifesta o orgulho e a gente não sabe, porque a gente não sabe a raiz. Ser orgulhoso não é simplesmente você se encher o peito, bater no peito e dizer eu sei, eu fiz, aconteci. Não. Às vezes, quando você abre mão de adquirir um conhecimento, você está sendo orgulhoso. Às vezes, quando você abre mão de ensinar alguém aquilo que você já sabe, você está sendo orgulhoso. É como você estivesse falando assim, eu sei, eu sabendo, a outra pessoa que se vire. Eu já sei disso daí, eu não preciso estar muitas vezes numa escola de dominical, numa EBD, eu não preciso às vezes sentar para aprender um curso ou para aprender qualquer coisa que seja, porque eu já sei. É também uma manifestação de orgulho, porque da mesma forma que a humildade, ela vem do coração e ela se manifesta de diversas formas, o orgulho também. E muitas vezes Deus ele moe o nosso orgulho para que sobressaia a humildade nas nossas vidas. Assim como o metal é moldado na forja, nossa vida é moldada por momentos em que precisamos escolher a humildade ao invés do orgulho. Ser humilde não é se tornar fraco. Olha só agora aqui, ó. Ser humilde não é se tornar fraco, mas forte o suficiente para considerar nossas limitações e permitir que Deus nos transforme de acordo com a sua vontade. Agora, nós vamos parar aqui num ponto que é muito essencial a gente saber também. Ser humilde, irmãs, também não é a gente deixar ser pisada pelos outros. Ser humilde é a gente se posicionar, a gente saber o nosso lugar no reino de Deus e a gente se posicionar de forma que a gente não venha deixar o outro nos pisar. Quando a gente atinge um certo grau de maturidade, a gente se posiciona de uma forma que a gente nem dá brecha para outra pessoa falar alguma coisa que vai tirar da nossa paz, né, do nosso equilíbrio físico, nosso equilíbrio mental. A gente nem dá oportunidade para essas pessoas. Ser humilde não é deixar você ser pisada pelas pessoas, deixar as pessoas falar o que quer com você. Isso não é ser humilde. Você precisa se posicionar, saber o teu lugar no reino de Deus, saber quem você é como mulher em Cristo Jesus, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua igreja, seja no seu ambiente com amigas, é você se posicionar, porém de forma mansa, de forma humilde. Tá dando para ter diálogo com aquela pessoa? Ok. Não dá para ter diálogo? Tá bom, não vou ter diálogo, vou deixar a pessoa falar sozinha, porque tem horas que por mais que você se posicione dessa forma, tem coisas que são tão espirituais assim que você vê que é para tirar a tua paz mesmo. Então você não vai discutir.
Você sai fora e deixa a pessoa falando sozinha. Mas tem horas que dá para você se posicionar assim. Opa, ó, me respeita, eu não te dei cabimento, eu não te dei brecha, eu não te dei para você falar isso, isso e isso. Com uma palavra, irmãs, com uma frase, a gente se posiciona e a pessoa não fala mais. Isso não significa que você vai se intrigar daquela pessoa, não. Mas é o posicionamento. Quando você é humilde, você é posicionada também. Não é ser humilde aquela pessoa cabisbaixo que as outras vêm te dar tapa na cara e você continua lá dando a outra face. Não, não é isso que Deus nos chamou para isso, não. Deus, ó, vamos só olhar a trajetória do Senhor quando veio aqui. Ele era xingado, era humilhado, era invejado, mas ele adquiria, ele atraía respeito até daquelas pessoas que queriam crucificar ele. Por quê? Porque o que ele fazia, da forma que ele ministrava, da forma que ele se posicionava, da forma que ele curava as pessoas, ele atraía respeito daquelas pessoas. Então, você está aí na sua posição, não teve oportunidade ainda de mostrar o que Deus fez na sua vida, mas quando você abrir os seus lábios, o Espírito Santo de Deus vai guiar as palavras da sua boca e as pessoas, através do teu posicionamento, vai começar a te respeitar. É a mesma coisa que Cristo. Nós aqui na Terra somos o quê? Mini cristãos. Somos miniatura de Cristo. Então nós estamos semelhantes, copiando, vamos dizer assim, a trajetória de Cristo. Da mesma forma que ele foi, nós seremos, é claro, de formas diferentes, né? Ele falou que obras maiores nós faríamos, e eu creio que essas obras são como as obras que ele fazia, pregar, ministrar, mas em grande quantidade, em mais quantidade. Não maior do que aqueles faria, no sentido de um milagre maior do que Jesus faria. Não, em grande quantidade. Se Jesus salvou 3 almas, vamos supor assim, nós podemos salvar 5, 6, 10, porque talvez o nosso tempo aqui seja maior do que o tempo que Cristo passou. E é isso que ele fala para nós. A humildade abre espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós de maneira profunda e verdadeira. Hoje pratique a humildade em suas interações com os outros e em sua relação com Deus. Reconheça que sem Ele nada podemos fazer e permita que Ele continue moldando o seu coração, removendo o orgulho e enchendo-o de graça e amor. Irmãs, quando a gente tem humildade, deixa Deus trabalhar nos nossos corações, quando você tem humildade, não há espaço para as outras coisas. Que outras coisas, Raquel? Muitas vezes a timidez. A timidez, as irmãs sabiam que a timidez é uma manifestação de orgulho? Quando você é tímida, quando você tem oportunidade de falar, aí você não vai falar, não quer falar, não, vou deixar o outro falar, não, vou deixar o outro fazer. Deus deu a oportunidade para você, o dom para você, muitas vezes um direcionamento para você, uma palavra para você naquela hora, naquele dia, é para você falar, mas você se torna tímida. É uma manifestação de orgulho. Aí então você deixa a humildade. Ai, Raquel, mas o que vão pensar de mim? Não importa. O importante é que está no seu coração. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar. Se Deus deu para você, vai lá e faça com humildade, sem arrogância, sem orgulho, com humildade, que Deus se responsabiliza pelo restante. Hoje, escolha, eu estou acompanhando aqui o livro, tá, irmãs? E nos baseando em cima aí dos temas. Hoje, escolha a humildade em todas as suas situações. Seja rápido para ouvir, lento para falar e disposto a aprender com os outros. Permita que Deus trabalhe em seu coração, moldando a imagem de Cristo. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi que a gente fala muito de sábia, né? Mulheres sábias, mulheres dotadas de sabedoria. Eu ouvi essa frase esses dias, não sei se por um pregador no Instagram, alguma coisa assim, mas eu ouvi essa frase. Quando você atinge a maturidade espiritual, quando você vai atingindo a sabedoria, presta atenção aí, as irmãs, se já aconteceu isso na vida das irmãs. Você se torna uma pessoa que fala menos.
Você se torna uma pessoa mais ouvinte, que é difícil hoje uma pessoa querer ouvir o caso da outra, a dor da outra, a dificuldade. Você se torna uma pessoa mais ouvinte, ou seja, pronta para atender, pronta para solucionar, pronta para servir, e você fala menos. Você fala menos de si, menos dos seus problemas, menos das suas queixas, e se torna uma pessoa mais ouvinte. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, é verdade, eu estou me tornando uma mulher sábia, então, porque eu era uma faladeira, uma tagalera, meu Jesus, como eu falava. E falava, porque eu queria ter razão, porque eu queria resolver as coisas com as minhas palavras. Mas quando a gente deixa o Senhor agir, quando a gente confia no Senhor e se deixa ser forjada pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhando nas mínimas áreas. E quando a gente vai ver, a gente já saiu daquele nível, daquele patamar que a gente estava para um nível maior. Então, esta manhã é que nós possamos fazer também uma oração específica, né? Aqui no final do devocional sempre tem uma oração específica. E é o que eu estou falando sempre. Quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente pede, Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, forge o meu caráter. Mas em que área? Vamos ser mais específicas, irmãs. Vamos ser mais... quando a gente senta numa roda de amiga, a gente é tão específica, né? Olha, é aqui que está doendo, olha, ele fez isso, ou ela fez isso. Vamos ser específica com Deus. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo ser humilde. Senhor, eu adoro me expor, eu adoro. Seja sincera diante da presença de Deus. Senhor, eu sou humilde, mas eu tenho timidez ainda para falar. Eu tenho vergonha de entregar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Me dá ousadia, me dá autoridade, me faz ser a pessoa que o Senhor me fez para ser, me criou para ser, me faz ser a mulher que o Senhor me criou para ser. E quando a gente é específica na área que a gente necessita, aí o Senhor começa a agir. Irmãos, é como se Ele colocasse a mão mesmo e mudasse a rota, e mudasse assim o lado. Vamos ser específica nas nossas orações. E olha a oração que ele faz aqui específica. Ó. Senhor, ensina-me a ser humilde, como Jesus. Senhor, ensina-me a ser humilde como Jesus. Ajuda-me a considerar as minhas limitações e a depender mais de Ti em todas as coisas. Que a humildade seja um marco no meu caráter, refletindo o Teu amor e a Tua graça. Lembrando que quando nós fazemos essas orações específicas, Ele vai vir a forja. Tem pessoas que já estão mais trabalhadas nessa área, que não vai doer tanto. Mas tem pessoas que são tão arrogantes, que Deus vai tratar de uma forma que, se ela não tiver a consciência, não tiver disposta a ser forjada nessa área pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai suportar. Ai, por que isso? Mas eu sou tão boa. Não é? As pessoas arrogantes não falam, eu sou tão boa, eu oro não sei quantas vezes, mas eu leio, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não merecia passar por isso. Deus está trabalhando. Deus, ele está limpando. Se ele permitiu, é que tem alguma coisinha aí ainda para ser limpa, e o nosso posicionamento é, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Qual é a área? O que eu deveria estar enxergando que eu não estou? Qual erro que eu deveria estar enxergando e eu não estou enxergando? Eu contei aqui já para as irmãs que quando eu orava para Deus salvar o meu esposo, olha só, irmãs, uma coisa tão... Estava ali embaixo dos meus olhos e eu não via. Eu orava, subia monte, fazia jejum, orava de madrugada, impunha as mãos, Senhor, muda esse pensamento, muda essa mente, salva, liberta. Levantava de madrugada para orar por ele, pedia para ele ir para a igreja comigo, e quando ele não pedia, e quando ele não ia, aí que eu ficava virada, porque a gente saía junto para todo lugar, e quando chegava na igreja, e quando eu me converti, eu achava que ele vinha comigo também e não veio, aí que eu ficava mais irada. Orava, irmã, estava na presença de Deus, entregava nas mãos de Deus, e quando chegava em casa, eu fazia com as minhas mãos. Eu era rixosa, eu gritava, eu brigava por qualquer coisa que estava fora do lugar. E quando Deus usou uma pessoa para falar comigo, olha, mulher, cala tua boca dentro da tua casa.
Gente, eu falei, meu Deus, eu cheguei em casa, irmã Orineide, agradeci a Deus pela ousadia daquela mulher que teve. Olha só, é por isso que nós não devemos reprimir o Espírito Santo de Deus. Imagine se aquela mulher não tivesse, não vou falar não, imagina, apontar o dedo para uma pessoa que eu nem conheço e falar para ela calar a boca dentro daquela casa. Deus se responsabiliza quando Ele manda. Quando Deus fez aquilo ali, as escamas caíram dos meus olhos de uma tal forma que eu falei, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Eu estou entregando nas tuas mãos e ao mesmo tempo eu estou tirando. Então, tem alguma área na vida das irmãs que as irmãs estejam, pense talvez, das irmãs não, nossa, que eu estou incluída também. Eu falei para Deus que eu quero ser forjada e não só quero como eu preciso. Tem alguma área nas nossas vidas que muitas vezes pensamos que estamos na posição de humilde, pensamos que estamos praticando a humildade, mas será que no fundo, é um pouquinho de arrogância? Por exemplo, como eu acabei de falar aqui, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus quer te usar e você se reprime de ser usada por Deus, isso não é humildade. Quando você fala assim, não, vou deixar a outra ser usada porque a outra fala melhor, a outra fala... Isso não é humildade. Humildade é quando você se põe no lugar de serva, quando você se põe no lugar de instrumento de Deus e seja onde Ele quiser, no teu trabalho, na tua casa, no teu ambiente de convívio com as pessoas, e Ele quiser te usar e você, eis-me aqui, Senhor. Mas se as outras pessoas pensar, não importa o que as outras vão pensar, se coloque na posição que Deus te chamou e deixa Ele te usar da forma que Ele quiser te usar. Amém, amadas? Que Deus abençoe e dê força para cada um estar aqui amanhã, para que nós possamos aprender sobre isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a Ti, Espírito Santo de Deus, por esta manhã maravilhosa, juntamente com as Tuas servas. Te damos graças, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor nas nossas vidas. Pai, se estamos aqui nesta manhã, o Senhor permitiu adquirirmos esse conhecimento sobre humildade, reconhecer, Senhor Jesus Cristo, que a humildade é nós nos colocarmos diante da Tua presença como servas, Senhor, e deixarmos ser usadas por Ti no momento e na hora que o Senhor quiser, em qualquer área das nossas vidas. Que nós possamos abrir os nossos corações, Senhor Jesus, e nos colocar na Tua disposição, para que o Teu nome seja glorificado e nós venhamos viver a completude dos Teus planos para as nossas vidas. Abençoe cada uma das Tuas servas. Senhor, no momento da forja de cada uma, eu sei, Papai querido, que esse momento, que esse período é um período de dor, é um período, Senhor, de sofrimento, é um período, Senhor, que o fogo aquece com mais força ali. Mas nesse momento que as Tuas servas sejam lembradas que elas estão sendo forjadas pelo Espírito Santo de Deus e elas possam suportar essa dor para sair, Senhor, desse desafio transformada pelo Teu Espírito Santo e ser luz e sal da terra, porque foi para isso que o Senhor tem nos chamado. Abençoa o nosso dia hoje, Pai, vai na nossa frente, vai abrindo portas, vai nos dando discernimento, vai quebrando as cadeias, vai tirando os laços do meio do caminho e abençoa, prospere o caminho de cada uma das Tuas servas, na área que cada uma necessita, que nós possamos sair desse devocional fortalecidas pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amada.